paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. É um prazer novamente estar com vocês através deste vídeo. Nós estamos ministrando hoje a primeira aula do terceiro trimestre de 2020. Já chegamos no terceiro trimestre. O tempo está passando rápido, hein, meus irmãos? Bom, a CPAD, tá, ela reeditou uma revista que foi escrita em 1993. Essa revista foi escrita pelo pastor já saudoso, né, já dorme no Senhor, saudoso Eurico Bergsten. Ele escreveu essa lição e essa lição foi reescrita para esse ano de 2020, devido à situação que estamos vivendo. Mas é uma lição que acredito vai falar com você poderosamente. É uma lição que tem por título, você pode ver aqui, né, no fundo, a capa da revista. Nós não temos a revista física ainda, mas nós temos uma capa, uma imagem que você pode verificar como que é a revista e qual o título dessa revista. Bom, o título da revista, ela vem com o seguinte título: Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então é uma releitura desta lição que foi ministrada, ou foi escrita, melhor dizendo, em 1993, como eu já disse, por este pastor, né, que é um escritor da CPAD e que escreveu vários comentários na editora CPAD, pela editora CPAD. Bom, meus irmãos, nós estaremos vendo aqui sobre a primeira aula, que a primeira aula vai falar sobre Daniel ora por um despertamento. Então nós vamos ver a vida desse jovem, deste homem de Deus, que chegou muito jovem, muito novo em Babilônia. Nós vamos aprender com este homem de Deus que a oração é muito importante para a nossa vida. Nós, enquanto cristãos, precisamos orar, precisamos buscar o Senhor. E a forma de termos intimidade com o Senhor é através da oração. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos lá, então. Estou usando aqui o computador para facilitar. Estou com minha Bíblia aberta aqui em cima da mesa, mas como são algumas passagens, então eu vou ler aqui diretamente no computador para facilitar. Bom, Daniel 9, versículo 1 até o versículo 3 diz o seguinte: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel, capítulo 6, versículo 10 vai dizer: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas à banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então nós vemos aqui que é um homem de oração, que tem um costume de orar diariamente, pelo menos 3 vezes ao dia. Em Daniel capítulo 2, versículo 17 até o versículo 19, nos diz assim: Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros,
para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus, ao Deus do céu, sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Mais uma referência bíblica está em Esdras capítulo 1, versículo 1 até o versículo 5, que nos diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus como ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, que são as duas tribos do reino do sul, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. Meu irmão, algumas leituras aqui, uma leitura de certa forma extensa, mas proveitosa para que a gente possa ministrar aqui de forma sucinta a palavra do Senhor. Convido você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, para que possamos orar ao Senhor. Amém? Oremos a Deus. Querido Deus e amado Pai, neste momento eu te rendo graças e louvores pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos abrindo mais um trimestre, falando sobre a Tua Palavra, falando, meu Deus e meu Pai, sobre aquilo que o Senhor colocou no coração de homens e mulheres, para assim, meu Deus e meu Pai, ministrarmos acerca da Tua Palavra, fazendo assim a Tua vontade. Pai, abençoa cada ouvinte, a cada pessoa que está vendo este vídeo. Que o Senhor possa se fazer presente, possa abençoar a cada lar, a cada família, nos ajudando a vencer este momento de crise e aprendendo com a Tua Palavra, com a história, meu Deus e meu Pai, dos Teus servos que viveram e passaram por momentos também de crise, momentos difíceis, mas, meu Deus, através da oração conseguiram vitória, conseguiram êxito. Pai, nos ensina, Pai, através, meu Deus, desses personagens bíblicos, que possamos assim, Pai, seguir o exemplo e possamos assim fazer a Tua vontade. É o que eu te peço, meu Deus, orando em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã, é interessante observar nessas passagens bíblicas que o povo de Israel, eles no reino do norte, eles tiveram ali aproximadamente 19 reis, mas a grande maioria sempre desvirtuado, destituídos da glória de Deus na questão de não fazer a vontade do Senhor. No reino do sul, formado por apenas duas tribos, a de Judá e a de Benjamim, nós vemos ali que, nós vemos através da palavra do Senhor, que houveram pelo menos 19 reis. Desses 19, a maioria, ou boa parte deles, estiveram fazendo a vontade do Senhor. Fizeram sim a vontade do Senhor. Uma observação aqui interessante, o rei Josias. O rei Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade. E aos 16 anos, ele teve a oportunidade de ter um encontro com a palavra, com a escritura, ao ali providenciar a reforma do templo.
E ele, a partir daquele momento, houve um grande avivamento ali no povo de Israel. Só que, após o seu reinado, veio um rei, né, seu filho chamado Jeoaquim, que esse rei, infelizmente, desvirtuou tudo aquilo que seu pai havia feito. O seu pai havia, através dele, o Senhor fez um grande avivamento no povo de Israel. Ele tirou todos os Balaíns, todos os panteões, ou seja, os deuses pagães que estavam constituídos até mesmo dentro do templo do Senhor. Então ele, Josias, com este avivamento, com mais ou menos aproximadamente 16 anos, ele providencia isso. Esse avivamento, ele é um canal de bênção do Senhor, mas só que seus filhos não dão continuidade a este avivamento. Como eu cito aqui Jeoaquim. Jeoaquim, infelizmente, desvirtuado, distanciado da presença do Senhor, fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E por causa disso, e outros reis também, que infelizmente não seguiram, não fizeram a vontade do Senhor, e o povo ali estava envolto na questão da idolatria. Por conta da idolatria, o Senhor falou, através de Jeremias, que aquele povo iria ser cativo. Iria a cativeiro em Babilônia e ficaria 70 anos. E na primeira leitura que nós fizemos, no capítulo 9 de Daniel, vamos ver ali que Daniel, ele ao ler as escrituras, ao ter acesso à escritura, ele observa que esse tempo está findando. Tem alguns escritores que vai dizer que estava ali aproximadamente há 2 anos para se findar esse tempo. Então, ou seja, há mais ou menos 68 anos de cativeiro. O cativeiro total iria até 70 anos. E aí Daniel tem um encontro com essa palavra e vê ali. Só que Daniel olha para a situação do povo e não vê ninguém se movimentando, não vê ninguém fazendo nada. Vê o povo parado, o povo parece que estava acostumado àquele cativeiro. E aí Daniel, ele começa a orar ao Senhor. Ele busca o Senhor em oração. Ou seja, ele procurou fazer a parte dele. Estava escrito a promessa do Senhor. Meu irmão, a promessa que Deus faz, ela se cumpre. A promessa que Deus fez na sua vida, na minha vida, ela vai se cumprir. Se nós nos colocarmos na posição que o Senhor quer e requer de nós, pode ter certeza que ela vai se cumprir. Então Daniel, ele buscou o Senhor. Ele orou ao Senhor. E aí o Senhor começou a movimentar. O Senhor começou a agir. Interessante observar que neste período aqui, ou melhor dizendo, antes deste período, o que aconteceu? Aconteceu uma guerra entre a Síria e o Egito. Os dois reis, eles queriam ser os dominadores daquele período, daquela época. Eles queriam conquistar, ou queriam ser a principal nação, a nação mais poderosa. E entra em conflito a Síria e entra em conflito Neco, Neco representando o Egito. E Neco vence, o Egito vence a Síria. Só que com essa luta houve uma fragilidade muito grande nesses dois exércitos ou nessas duas nações. Aí, neste momento, entra Nabucodonosor. Sabendo, meus irmãos, que tudo está no centro, na vontade de Deus. Deus, como dono da história, ele está conduzindo tudo isso. Vem Nabucodonosor. Nabucodonosor é um instrumento de Deus, é uma vara de Deus para castigar o seu povo. Então, vem e derrota Neco, derrota o Egito. O Egito havia vencido a Síria. O Egito, então, era o exército mais poderoso, ou a nação mais poderosa. Mas vem Nabucodonosor, Babilônia vem e conquista. Babilônia derrota os reis, derrota essas nações
e conquista, se tornando a nação mais poderosa. Tornando-se a nação mais poderosa, eles começam a conquistar as demais nações. Entra em Jerusalém, entra em Judá e destrói toda a cidade. Destrói toda a cidade. Destrói o templo. O templo nós sabemos que era a representatividade do culto. Enquanto o templo estava montado, estava pronto, ali tinha condição de ter o culto a Deus. Só que com a destruição do templo, destrói não só aquele prédio, aquele monumento, mas destrói também o culto a Deus. Estava vinculado, automaticamente o templo está vinculado ao culto ao Senhor. E aí ele vem, destrói, ele chega no templo, destrói o templo, retira ali do templo os tesouros, que no templo existia a casa do tesouro. Nós vamos ver em Malaquias 3:10 que a Bíblia vai dizer: trazei todos os dízimos e ofertas à casa do tesouro. Dentro do templo existia um compartimento que era apenas para a riqueza, apenas para os ouros, as pratas, tudo aquilo que se conquistava em guerra, tudo aquilo que era doado para a igreja, para o templo, né, melhor dizendo, era guardado nessa sala, era guardado neste local exclusivo. E aí quando Nabucodonosor entra na cidade, conquista, destrói a cidade, ele, sabendo disso, ele vai até o local, a casa do tesouro, para saquear, e leva ali vasos, que eram vasos utilizados para o culto a Deus. Leva, e ele não coloca na sua casa, ele coloca no templo, na casa do seu Deus, do Deus pagão, que ele adorava. E aí, sucessivamente, vem o seu filho, né? Ele morre, né? Nós sabemos a história de Nabucodonosor, não vou estender muito para não ficar muito grande essa ministração, mas sabemos que ele era instrumento de Deus, mas ele usou de muita força, de muita violência. De forma resumida, né? Resumidamente falando, ele foi ter como bicho, né? Foi comer capim, né? Cresceu os seus pelos, as suas unhas, e ele foi humilhado, de forma que Deus é Deus, meu irmão, e com Deus ninguém brinca. Com Deus ninguém pode ser maior do que Deus. Então, né, aconteceu tudo isso, depois ele voltou ao normal, mas morreu, né? Depois morreu e vem seu filho, Belsazar. Belsazar está em uma festa. Está no capítulo 6, né, de Daniel. Nós lemos aqui também. Então Belsazar está ali em um momento festivo, adorando os seus deuses, comendo, bebendo e utilizando os utensílios que eram do templo, que foi saqueado por Nabucodonosor, do templo de Jerusalém. E aí ele está zombando ali do Deus de Israel, quando aparece uma mão, dedos escrevendo ali na parede. E aí ele ficou muito preocupado, com aquela língua ele não compreendia aquela escrita. Chamou todos os astrólogos, os sábios, os mágicos do seu reino para decifrar aquilo, mas não conseguiram decifrar. E aí ele chama quem? Ele chama Daniel. Daniel busca os seus amigos, busca ali os 3 jovens, os 3 homens que vieram com ele de Jerusalém, e aí ele consulta e pede, né, para orar junto com ele, ao ponto que Deus dá a revelação. E a revelação era que o reino de Belsazar seria destruído. E qual reino queria dominar? Os medos e os persas seriam os próximos reinos que iriam dominar. E foi o que aconteceu. Os medos e os persas destroem ou elimina, conquista Babilônia. E eles derrotam Babilônia. Interessante observar que nós vemos o contraste de alguns reinos,
né? Babilônia era um império muito mais violento, conquistava e levava cativo. E agora nós vemos um outro exército, ou uma outra nação, uma outra visão. Ciro, Dário, eles têm uma outra visão. Eles não levam cativo, ou eles não mantêm cativo diretamente os seus escravos. Pelo contrário, eles ajudam, eles mandam de volta as suas cidades para reconstruir a sua cidade. Foi o que nós lemos no capítulo 9 de Daniel, né, que Daniel leu e viu que estava ali findando aquele tempo. Então Dário, o Ciro, é usado por Deus. Ciro é um homem que é usado por Deus. Deus utiliza aquele homem para que aquele homem pudesse mandar de volta os israelitas para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade. Interessante saber que Daniel, orando ao Senhor, né, por esse avivamento, por essa reconstrução, Deus levanta homens. Deus levanta Esdras, Deus levanta Neemias, levanta homens para poder reedificar este local. Jeremias havia sofrido muito porque havia profetizado antes. Isaías também havia profetizado pelo menos 200 anos antes que o povo de Israel iria ali ficar pelo menos 70 anos como prisioneiros em uma outra cidade, em outra nação, por conta da idolatria. Mas agora Deus levanta uma outra pessoa, um outro reino, o reino dos medos e persas. A política agora é apoiar, né, é enviar, porque eles pensavam o seguinte: reconstruindo a cidade, reconstruindo ali a vida novamente desse povo que estava como um prisioneiro, dando uma certa liberdade, esse povo daria continuidade às suas vidas e automaticamente eles teriam ali uma certa colônia que arrecadaria fundos, arrecadaria dinheiro, porque ao crescer, ao melhorar financeiramente a cidade desses prisioneiros que agora estão com uma certa liberdade, eles vão ter recursos. E é isso, essa política dos medos e persas, de enviar, de reenviar novamente os prisioneiros para poder reconstruir as cidades. E é isso que acontece, né? No entanto, em Esdras, como ele diz, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Jeremias, ele profetiza isso no capítulo 29. No capítulo 29, versículo 10, ele fala sobre este retorno, sobre esse cumprimento, que nos diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Então o Senhor, ele permitiu que tudo isso acontecesse, para que o povo pudesse refletir e reconhecer o verdadeiro Deus. Não viver mais na idolatria, meus irmãos. Não viver mais de uma vida qualquer, uma vida banal, uma vida sem obediência ao Senhor. E trazendo para os dias atuais, nós vemos muitas pessoas hoje apostatando da fé. Muitas pessoas deixando de servir o verdadeiro Deus para se deleitar na vida mundana, para fazer as coisas que agradam a sua carne, que agradam a sua natureza pecaminosa, querendo fazer aquilo que traz prazer, o bel prazer para o seu ego, para os seus desejos carnais. Não é tempo de nós lançarmos ou nos lançarmos fazendo ou praticando as concupiscências dos olhos, da carne, ou vivendo a soberba da vida. É tempo de nós nos dobrarmos diante do Senhor, como fez Daniel. Daniel orava ao Senhor, buscou o Senhor. Em todos os momentos que Daniel foi perseguido, em todos os momentos que Daniel foi confrontado,
A exemplo do dito que foi escrito, decretado ali pelo rei, esse mesmo rei Dário, rei Ciro, que ali uma armadilha dos inimigos de Daniel, sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, pelo menos, ao seu Deus, eles fizeram com que o rei assinasse um decreto para que somente adorasse aos reis de Babilônia, ou somente ao próprio rei. Sabendo que Daniel praticava oração a outro Deus. Então Daniel, ele não ficou de modo algum, ele não se intimidou com essa lei. Pelo contrário, ele buscou mais e mais o Senhor. Muitas vezes nós deixamos de buscar o Senhor por pouca coisa. Esquecemos que o nosso socorro está em Deus, meu irmão. Esquecemos que Deus nos fez uma promessa e que essa promessa, minha irmã, ela vai se cumprir desde que nós estejamos no centro da vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, que essa palavra possa continuar falando poderosamente com você. Não vou mais me alongar mais aqui, foi apenas uma introdução dessa lição, desse terceiro trimestre, que nós possamos fixar os nossos olhos ao Deus dos céus, e nós possamos dobrar os nossos joelhos ao Senhor e orar a Ele, pedindo que Ele possa nos dar vitória em todo e qualquer momento. Oremos ao Senhor, façamos como Daniel. Deus vai nos dar a oportunidade de sermos vencedores. Daniel foi levado cativo com aproximadamente 15 anos de idade e ficou a sua vida inteira em uma outra terra, em uma outra nação. Mas isso não fez com que ele se desviasse do caminho do Senhor. Isso não foi desculpa para que ele pudesse se afastar de Deus. Pelo contrário, desde que entrou, colocou os pés lá, ele já fez um propósito com Deus. 10 dias de comer apenas verdura, legumes e não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminou. Ele e os seus amigos. Ele e aqueles que foram com ele. Mas permaneceu firme com o Senhor. Deu testemunho. Foi um dos governadores de Babilônia. Porque se permitiu ficar firme ao Senhor. A minha palavra, a palavra do Senhor nessa noite, melhor dizendo. A palavra de Deus neste momento, nesta hora, seja de manhã, seja tarde ou seja à noite, é para que você permaneça fiel ao Senhor. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Busque, meu irmão, minha irmã. Fique firme com o Senhor. Vamos concluir por aqui. Que Deus possa nos abençoar e daremos continuidade nas próximas lições, podendo aprofundar um pouco mais, quando possível. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, neste momento eu te rendo graças, eu te agradeço, Pai. Obrigado pela oportunidade de ler e estudar a Tua Palavra e de poder ministrar e compartilhar um pouco com o meu irmão, minha irmã, com um amigo e amiga que me assiste, seja no trabalho, seja em casa, seja de dia, seja à tarde, seja à noite. Mas, meu Deus e meu Pai, que está ligado, está, meu Deus, sedento e desejoso de buscar a Tua presença. Pai, abençoa o Teu povo na face da terra. Nos dê vitória enquanto igreja. Nos ajude a prosperar através da Tua palavra. Nos ajude a Te buscar mais e mais. Nos ensina, Senhor, a sermos servos fiéis a Ti. Abençoa, Deus, o Teu povo, a nação santa, o povo eleito, povo adquirido, sacerdócio real. Abençoa o Teu povo. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Obrigado, meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.